Já pensou poder escolher o que fazer da vida sem se preocupar se vai faltar grana? Hoje eu quero ir pra praia, amanhã eu vou construir uma horta, semana que vem eu vou reformar a varanda. Fim do mês eu quero descansar e não fazer nada. Liberdade financeira é quando seus ativos, a grana que você tem investida, cobrem o seu custo de vida e ainda sobra para você escolher o que fazer no seu dia a dia. Isso tudo sem corroer o seu patrimônio, qualidade de vida e renda. Parece um sonho, mas na verdade é planejamento. Muito estudo, disciplina e inteligência na hora de investir. O mercado financeiro brasileiro e a economia mudaram muito nos últimos anos. A renda fixa está com rentabilidade negativa. O que era seguro e rentável já não é mais. A Selic está perdendo para a inflação. Nossa moeda se desvalorizou 90% nos últimos 25 anos. E a renda variável se tornou a queridinha na carteira dos investidores brasileiros. Quem não investe fica exposto à inflação e observa o seu poder de compra derreter devagarinho ao longo dos anos. Por outro lado, quem já investe precisa rebalancear a carteira de tempos em tempos e aprender sobre novos ativos e tendências de mercado. E é aí que entram as criptomoedas. Ativos digitais que, mesmo em proporções muito pequenas como 1, 3 ou 5%, podem fazer toda a diferença quando se fala em investir com estratégia de longo prazo. E é isso que eu vou mostrar para você aqui hoje, como as criptomoedas podem te ajudar a acelerar a sua liberdade financeira. E antes de mergulhar no conteúdo, aqui vai um aviso. Confie em empresas sérias para comprar os seus criptoativos, os seus bitcoins. Tem muita gente por aí vendendo gato por lebre. A gente indica e confia no mercado Bitcoin, uma das 20 exchanges mais seguras do mundo e é onde a gente compra os nossos criptoativos. Se você ainda não sabe onde comprar Bitcoin e outras criptos, aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te catapultar direto lá para o MB, onde você pode abrir a sua conta gratuita e começar a dar um turbo aí na sua liberdade financeira. Eu vou trazer aqui alguns estudos que comparam a performance de carteiras que possuem criptomoedas com carteiras sem nenhuma criptomoeda. E atenção! Os fundamentos de educação financeira e de investimento permanecem os mesmos quando se fala de investir em cripto para o longo prazo. Aportes constantes ao longo do tempo, diversificação, estudo e disciplina. E a gente foca em cripto aqui no canal, mas a mentalidade investidora é a mesma que em todos os outros ativos. Essa mentalidade é a chave da construção de patrimônio e de liberdade financeira. As criptos são uma ferramenta poderosa para te ajudar nessa jornada. A gente vai começar do início para situar quem está começando a investir agora e quer usar as criptomoedas para diversificar a sua carteira de ativos. É imprescindível seguir esses passos. Primeiro, não gaste mais do que você ganha e viva um degrau abaixo do seu poder de consumo. E aqui a questão é controle de orçamento. Existem várias técnicas para organizar melhor as finanças e a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. 2. Quite suas dívidas. Não adianta querer juros compostos bombando se tem uma dívida gigante destruindo a sua capacidade de acúmulo. 3. Autoconhecimento. Identifique qual o seu perfil investidor. Conservador, arrojado, moderado. Se você não sabe, comece conservador e vá soltando a franga aos poucos, até você perceber o quanto de risco você tolera. Lembrando que mercado de cripto é considerado de alto risco. Se você escolher comprar uma cripto duvidosa, uma shitcoin, por exemplo, você pode sim perder grana. Por isso, comece pelo Bitcoin e depois avance. 4. Fez todos esses passos? Cada item daria um vídeo inteiro e a gente resumiu aqui para situar quem nunca investiu na vida. O próximo passo depois de tudo isso é: faça um plano. Quanto você quer investir por mês? Em quais ativos? Quanto vai deixar em reserva de emergência? Quanto vai ficar em renda fixa? Quanto vai ficar em renda variável? E quanto aportar em cripto? E em breve vai ter mais conteúdo aqui no canal sobre como montar uma carteira diversificada com todos esses ativos. Mas hoje a gente vai focar só nesse pedacinho aqui, ó. E o quanto tão pouco quanto 2% em cripto pode fazer toda a diferença na sua carteira de longo prazo e ser um divisor de águas na sua vida financeira. Aportar 1, 3 ou 5% em cripto significa que se você tem uma carteira de 100 mil reais, por exemplo, cerca de 1.000, 2.000 ou até 5 mil reais vai ser alocado em cripto. Proporcionalmente, em relação ao restante da carteira, é muito pouco, mas esse pouquinho faz com que você consiga retornos acima da média a um risco controlado. Afinal, essa porção tão pequena não coloca toda a sua carteira em risco. Olha esse estudo que fala justamente sobre isso. Essa aqui é uma pesquisa feita pela Grayscale, uma das gestoras de fundos de investimento mais famosas do mundo. E eles comparam carteiras que tinham 0%, 1%, 3% e 5% em criptos. E como foi a performance dessas carteiras ao longo de 6 anos, de 2013 até 2019.
O restante da carteira, o que não foi aportado em cripto, segue uma regra global de investimentos, conhecida por investidores do mundo todo, que é aportar 40% em renda fixa, títulos, e 60% em renda variável, ações e fundos. Essa proporção é famosa porque fornece retornos semelhantes a ações, ao mesmo tempo em que ameniza a volatilidade da renda variável. Essa estratégia é utilizada por muitos investidores globalmente, mas que não é para todo mundo, depende do perfil investidor. E essa carteira aqui no Brasil seria uma carteira de moderada a arrojada, porque a maior parte dela está alocada em ativos de maior risco de renda variável. E esse estudo é surreal. Primeiro, ele mostra que carteiras contendo qualquer alocação, mesmo 1% em cripto, tiveram um desempenho melhor que a carteira só com ativos tradicionais. Então, nesse gráfico aqui, a gente observa a rentabilidade dessas carteiras do período de 2013 a 2019. Então, a primeira carteira é a carteira global, sem ativos cripto, só com ativos tradicionais. Então, ela rendeu 34,3% nesse período de 2013 a 2019, teve um retorno médio anual de 5,7%. E aí, quando a gente compara com as outras carteiras, as carteiras com criptomoedas tiveram um retorno muito maior que a carteira sem criptomoedas. Então, o retorno acumulado das carteiras com 1% de criptomoeda foi de 41,2% no total do período, né? O retorno médio anual foi de 6,6%. E o retorno ajustado ao risco foi de 20%. E aí, quando a gente observa a carteira com 3% de criptomoedas, o retorno acumulado foi de 55,8% e a média anual foi de 8,6%. E o retorno ajustado ao risco foi de 57,2%. E a última carteira, a carteira com 5% de criptomoedas, teve um retorno acumulado de 71,8%. E isso é 37% a mais do que a carteira sem criptomoedas. É muita coisa. E a média anual foi de 10,6%. Além disso, o retorno ajustado ao risco foi de 88,8%. Então é uma diferença muito grande entre se ter criptomoedas na carteira e não se ter criptomoedas na carteira. Eles aportaram em várias criptos para montar essa carteira diversificada. Foi Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic e Litecoin. Mas nesse mesmo estudo, mostra que mesmo se você não diversificar o seu aporte em cripto, se ficar só em Bitcoin, que é a principal criptomoeda, a relação risco-retorno ainda assim é extremamente positiva. Ele mostra a mesma comparação de uma carteira 60-40, só que num período mais curto, de 2016 a 2018, usando a mesma comparação de alocação de 1, 13 e 5%, só que dessa vez usando só Bitcoin. A alocação de 1% em Bitcoin gerou aproximadamente 16% de retorno. A alocação de 3% gerou 36% de retorno. E a alocação de 5% gerou aproximadamente 49% de retorno de 2016 a 2018. Agora me diz, que ativo, numa proporção tão pequena, consegue essa performance? E isso faz muito sentido com o que a gente observa nos gráficos quando a gente olha a valorização do Bitcoin desde que ele foi criado, lá em 2009. Ele vem ultrapassando todos os ativos nos últimos 11 anos. O real, o dólar, ouro, o Ibovespa, Nasdaq, S&P e vários fundos. Desde 2017, o Bitcoin veio batendo recordes de valorização. E agora, em outubro de 2020, ele já bateu novos recordes de preço aqui no Brasil, na Argentina, na Turquia, todos os países com desvalorização das suas moedas. Claro que desde 2017 o Bitcoin oscilou muito de preço, e isso faz parte. Ele é um ativo volátil, que obedece à regra do risco-retorno. Quanto mais volátil, mais arriscado, mas também maiores os retornos. Além disso, o Bitcoin traz conceitos revolucionários, ainda não observados em ativos tradicionais, como escassez digital absoluta, resistência à censura, transparência, descentralização, poder computacional e resistência à inflação. Essas propriedades tornam o Bitcoin um ativo que traz muitas oportunidades e novos conceitos para o mercado financeiro. E estar aberto a um novo e aportar uma porção tão pequena na carteira quanto 1% é uma forma segura e pode fazer toda a diferença quando se fala em juros compostos, construção de liberdade financeira. E aí, curtiu essa ideia? As criptos já estão revolucionando o mundo e trazendo inovação, não só para os investimentos, mas também para infraestrutura de pagamentos, mudanças regulatórias, estão trazendo um novo perfil investidor apoiado em tecnologia e traz proteção contra movimentos inflacionários e a possibilidade de crescimento exponencial. E nos investimentos tradicionais, não é fácil achar ativos que possibilitem ganhos assimétricos, mas com Bitcoin isso ainda é possível. E resumindo, cripto é volátil, precisa aprender a investir, mas o mais arriscado hoje em dia é não ter essa classe de ativos no seu portfólio de investimentos. Não ter nem 1% em cripto hoje é um custo de oportunidade muito caro para se pagar. Até a próxima, tchau!